Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez. Nós vamos conversar um pouco nesse bate-papo nosso, né? É de manhã, tá? Fim de semana, sábado. Bom, talvez no dia que você ver esse vídeo, pode ser outro dia, mas é de manhã cedo. Graças a Deus, chegamos a mais uma semana e ela foi produtiva. Não vou falar que tem dinheiro, não, mas algumas coisas foram concluídas e nós conseguimos fechar sem dinheiro, mas uma semana produtiva, né? As batalhas, elas não vão cessar. Cafezinho, tá? Minha esposa falou para mim não ficar mostrando as xícaras com o cabo quebrado. Falou, tem xícara boa lá, é porque eu gosto daquelas xícaras, tá? Quero comprar aquelas canecas de lata, né? Aquelas antigas da roça. Quero comprar um rolo daquelas canecas que eu acho bonito, viu? E elas são boas de tomar café, né? Porque elas esquentam, queimam os beiços, os lábios, estou falando melhor. Os beiços é pra gente ser um pouco humorista, tá bom? Ó, maravilha. Eu que fiz o café, viu? Eu não vou falar o fabricante desse café, mas tá. O café tá top, viu? Esse fabricante de café aqui. Eu não vou falar porque eu não vou ganhar nada com isso. Jesus falou pra gente observar tudo, né? Ficar atento. Aonde está escrito isso? Em Mateus 24, verso 4. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Mas eu quero falar aqui de um assunto interessante, de outra coisa que Jesus falou, tá? Ó, em Mateus 24, verso 4, Jesus diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Top. Já em Eclesiastes capítulo 1, verso 9, diz que não há nada novo debaixo do sol. As ações do ser humano ela é repetida e ela é moldada a cada tempo. Naquele tempo, nos tempos remotos que você e nem eu sonhávamos nascer, a nossa geração nem sonhava em aparecer, algo parecido que eu estou vendo acontecer entre as nações agora está acontecendo. Acontecia no passado, viu? Vou te mostrar. Quero ser breve. Outra coisa que Jesus falou, e eu quero ler para você, é lá. Eu vou ler para você ficar mais. A leitura bíblica ela é importante, tá? E não é um assunto isolado. Não. Tem assunto, você lê um assunto isolado. O que é um assunto isolado? É que você lê um versículo, você não sabe a razão que está para trás, você não sabe o motivo por que falou, e você afirma aquilo como um decreto. Não é assim que se prega a palavra de Deus. Tem gente falando aquilo que Deus não mandou falar. Alguns estão falando para mais, outros estão falando para menos. Vamos analisar o texto bíblico. Aquele que expõe a palavra de Deus, o texto bíblico, ele tem que ser um fiel leitor da Bíblia. Ele não pode chegar e ficar gritando porque ele leu um versículo. Ele precisa saber os motivos pelos quais aquilo foi dito. Porque senão, para aqueles que os incautos até passam, mas aqueles intelectuais que estudam mais aprofundado, vai ver que você está sendo superficial e que não tem conhecimento. Quando eu falo assim, não é que eu tenho mais sabedoria do que os demais, não. Eu só tenho um problema comigo. Pesquiso, eu corro atrás, né? Mas eu ainda não sei tudo, eu estou ainda caminhando para o aprendizado. Quero falar aqui uma coisa que Jesus falou, que está escrito em Lucas capítulo 21,
verso 29 e 30, os versos, ó, o que diz? Porque cá no versículo 5, os discípulos perguntaram a Jesus a respeito do fim, ou dos princípios de dores. Na verdade, porque o templo seria destruído. Jesus falou que o templo não ficaria de pé. E os discípulos queriam saber quando que isso ia acontecer. E dessa conversa, né, Jesus deixando o sermão profético a partir do versículo a partir do versículo 5 do capítulo 21, mas quando nós chegamos nos versículos 29, na segunda parte do sermão, ele fala aqui a partir do verso 25, fala da volta do Filho do Homem, a volta de Jesus Cristo. Tá? Filho do Homem por quê? Porque Filho de Deus foi gerado, né? Nasceu, tomou forma humana. Ó, o verso 29 diz: e disse, palavras de Jesus, e disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para as demais árvores. Verso 30. Quando já começarem a brotar, vós sabeis por vós mesmos, né? Vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, olhando o seu comportamento que está acontecendo com ela, o versículo fecha: que perto está o verão. O verão é o ápice do acontecimento, né? Ou seja, mas eu não quero me prender muito nesse texto. Eu estou lendo aqui para fazer as ligações. Eu vou voltar no tempo. Eu vou voltar lá no tempo para ver se eu consigo fechar sem gastar muito tempo aqui. Eu vou voltar lá no tempo. Ó, Jesus disse isso. Por quê? Em outra parte, né, Jesus falou no verso 9, diz assim: quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assustei, porque é necessário que isso primeiro aconteça, mas isso não será logo. Isso foi lá atrás. Só que as palavras que Jesus falou depois, que haveria nação contra nação, reino contra reino e tal, e ele pediu para nós olharmos para a figueira que representa a nação de Israel, as demais árvores representam as outras demais nações no mundo. Ponto. Vamos voltar lá atrás. Vamos voltar no tempo antes de Jesus, quase 1000 anos antes de Jesus. Vamos voltar lá atrás. Quase 1000 anos antes de Jesus, uns 700 e poucos anos. Ó, no capítulo 36 do profeta Isaías, tem uma passagem bíblica que fala assim, Isaías 36, a partir do verso 1, que diz: e aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, tá? Que Senaqueribe, rei da Assíria, país, nação que não existe mais, o que existe é a Síria, com um S só. Essa aqui é a Síria, tem um A antes. A nação existente hoje é Síria, que está em colapso, em guerra civil. Então, ó, e que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabsaque desde Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao cano do tanque, tipo um aqueduto, né? Ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro, certo? Deve ser o lugar onde as pessoas levavam as coisas para lavar, igual acontecia antigamente aqui na Itaoca, quando eu era criança, 7, 8, 9, 10 anos, não tinha, a maioria das casas não tinha água encanada. Eu estou no distrito de Gironda, mas eu morei em Itaoca, e cerca de 40 anos atrás, muitas casas não tinham água encanada, não tinha ainda uma... É muito precária a questão da alimentação da água. Então muitas mulheres de Itaoca, elas iam para a beira do rio lavar roupas e tudo mais, né? Então quando elas se juntavam ali,
aquilo ali se tornava um lavandeiro, né? Um lugar de lavar as coisas, lavar roupa, tudo mais. Então, era um ponto onde as pessoas se juntavam para poder lavar aquilo que precisavam. Bom, principalmente roupa. Lavandeiro. Talvez eu esteja falando errado, mas o próprio disso a questão é essa. Mas eu quero me ater no passado. A Bíblia diz aqui que Senaqueribe chegou para poder, ele já tinha tomado as cidades de Judá, porque naquele tempo, né, no tempo de Ezequias, né, o profeta Isaías já havia falado da destruição dos inimigos de Jerusalém, né? Só que ele diz no verso 33, Jerusalém será restaurada e a sua glória e felicidade. Isso o profeta Isaías está falando no capítulo 33. Só que Ezequias, ele estava fazendo tudo certinho. Ele levou o povo para a adoração, ele restaurou os lugares de adoração, ele levou o povo a poder ter conhecimento de Deus, ao conhecer a palavra de Deus. Ezequias estava fazendo tudo certinho. Por que Senaqueribe queria invadir Jerusalém? Quais foram os motivos disso tudo? Agora, você entenda bem, nós estamos saindo agora da esfera religiosa, mas mesmo assim Deus interveio, porque o mensageiro de Senaqueribe, ele desafiou Ezequias. Beleza, não acredita em Ezequias que ele não vos livrará da mão de Senaqueribe. O mensageiro falou para o povo de Jerusalém, né? Agora, só que o mensageiro de Senaqueribe, ele também disse, quem é o vosso Deus para vos livrar? É aí que Deus entra no negócio. Deus estava assistindo toda a movimentação de Senaqueribe, tomou as outras nações, tomou as cidades de Judá, e Senaqueribe veio com um rolo compressor, moendo esses reinos, né? Só que quando chega em Deus, a coisa aperta, você está entendendo? Aí o que acontece? O mensageiro de Senaqueribe falou assim, quem é o vosso Deus para vos livrar da mão de Senaqueribe? É aí que o caldo engrossa. Por quê? Eu peguei uma tese aqui e já estudei isso também pelos livros históricos, também vendido pela CPAD, da História dos Hebreus. Essa tese aqui de uma faculdade federal de São Paulo, que eles estavam fazendo uma tese da história judaico e árabe, né? Então eles disseram aqui que a Assíria tinha uma dominação naquele tempo, tá? O motivo de Senaqueribe querer invadir Jerusalém, de ter destroçado os outros reinos e chegado aos portões de Jerusalém e querer entrar e destruir a cidade, assassinar Ezequias e tomar a cidade de assalto, não é verdade? E os motivos, você sabe qual que é? Aí já sai da esfera religiosa, entra na esfera política. A Síria cobrava das nações um valor mensal de dinheiro, ou ouro, ou prata, seja lá o que for, para que essas nações não fossem atacadas e tomadas pela Síria. Então a Síria se tornou um império forte, e então a sua força fazia com que ela impusesse sobre as demais nações um jugo. Só que a cada mandante que falecia, surgia um levante. E houve aí, por coincidência aí, que já tinha, e outra coisa também que a Síria tinha, que ela valorizava, ela queria estender o culto ao seu Deus, o Deus Marduk. Então havia uma visão de imperialista da Síria sobre o mundo naquele tempo, para poder dominar as nações
e Marduk ser o Deus sobre todos os deuses. Então a Síria impunha um jugo sobre as demais nações. O que aconteceu ali saiu da esfera religiosa. Porque falar, pecou, pode ter acontecido também. Pode ser um dos motivos também. Mas Ezequias estava fazendo as coisas certinho. Ezequias estava levando o povo a voltar a adorar ao Senhor. Você pode ler no capítulo... você pode ler nos capítulos anteriores, você pode ler no livro dos reis, que Ezequias arrumou a casa. Agora, o que eu quero dizer para você. Ezequias e os demais reis das outras nações, eles concordaram em não pagar esse valor à Síria. Esse é o motivo pelo qual a Síria lançou uma campanha militar. Esse é um dos motivos. Um dos motivos é impor, né, o único Deus sobre todos os deuses, que é o Deus Marduk. O segundo motivo esse era o principal, que era financeiro, era subjugar as demais nações, porque elas não queriam mais pagar esse aluguel. Não é um aluguel, tipo uma taxa mensal, como comprando o sossego, né? Como essas nações decidiram não pagar esse valor, falaram, não vamos pagar nada não. Então Ezequias também entrou no meio, falou, não tem por que pagar, né? E o que aconteceu então? Senaqueribe veio impondo o seu domínio sobre as nações que não quiseram pagar essa taxa. Porque nós, quando analisamos a Bíblia Sagrada, nós só observamos a esfera religiosa. Mas por trás de tudo isso tem um jogo. As nações querem impor, e nós estamos vendo isso na atualidade. Há nações na atualidade que, se elas chegarem a ser as nações que serão as protagonistas do futuro, né? Porque hoje a nação que é protagonista é a nação americana. Você pode dizer que não. Os americanos têm seus defeitos, mas têm cumprido um papel de controle sobre, de equilíbrio entre as forças muito grande. Os Estados Unidos têm cumprido um papel excelente. Então há um respeito sobre essa nação, sobre os americanos, porque outros sim também, eles estão no contexto profético. É o amigo número 1 da nação de Israel. Daí dá você tirar por que os americanos são abençoados. Aí volta a questão lá, quando Deus falou com Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as nações. Aquele que te bendizer será bendito. Quem te maldizer será amaldiçoado. Então, os Estados Unidos estão cumprindo esse papel. E estão recebendo de volta a bênção, a benevolência divina. Apesar dos americanos já foi um país muito mais cristão, mas hoje está um país estranho e esquisito. E isso pode prejudicar a sua permanência como número 1. Ou seja, só que tem países aí, que eu não quero citar o nome, que tem vontade e sede de ser o primeiro. Nessa pandemia nós descobrimos coisas que nós não sabíamos. Você pode chegar em qualquer loja do nosso país que você não acha, é muito raro você achar um produto nacional. Quando você olha atrás da origem, país fulano e tal. As nações estavam, sem perceber, sendo atraídas e chegaria um tempo que elas teriam que aceitar um jugo. E em detrimento disso, se não aceitassem, elas seriam penalizadas. Então existe um jogo, uma ideia, um pensamento que ele não é da agora. Por isso, quando eu iniciei a nossa conversa, eu falei que no livro de Eclesiastes, capítulo 1, verso 9, foi escrito por Salomão, diz: não há nada novo debaixo do sol.
Ei, maravilha, não é verdade? Então, fique atento nisso. Ore a Deus pelo nosso país, ore a Deus para as demais nações, ore a Deus por Israel, ore a Deus para... O que Jesus falou? Orai por todos os homens, para que nós possamos ter uma vida quieta, sossegada. Existe uma movimentação aí. Existe uma movimentação, né? Tem país que ele é aberto para o mercado, porque ele está vendendo. Mas em relação ao seu povo, não, ele leva a mão de ferro. E há dentro do nosso país grupos com esses interesses. Há dentro da nossa nação grupos que querem que nós sejamos a massa, né, que possa produzir divisas financeiras para sustentá-los. Há uma massa. Quando esse grupo ele defende certo tipo de coisas que corrompe e destrói a nossa vida, a nossa honra, a nossa moral, eles querem nos fazer como zumbis. Eles querem nos colocar numa condição de dominados. Claro que de qualquer forma estamos dominados, mas você precisa ter liberdade. Liberdade para sair de casa, liberdade para ir na rua, liberdade para poder conversar com as pessoas, liberdade para viajar. Então, naquele tempo havia e essa briga ainda existe. Essa briga ela perdura por milênios, né? Ela perdura por milênios. E lá naquele tempo, quando Senaqueribe chegou lá, por milagre divino, Deus falou na boca do profeta Isaías que da onde Senaqueribe tinha chegado, ele voltaria para trás, e foi o que aconteceu. A Bíblia diz que naquela noite o anjo do Senhor veio, conforme o profeta Isaías falou, e 185 mil soldados assírios morreram. Segundo os historiadores, os especuladores, falam que os homens eles tiveram uma doença, tiveram outra coisa, uma grande especulação em cima disso. Mas o que aconteceu com Senaqueribe? O que o mensageiro falou? Quem vos poderá livrar da mão de Senaqueribe? Nem o vosso Deus. Deus não gosta disso. O que eu estou observando na sociedade atual, eu escutei nessa pandemia pessoas dizerem, os cristãos estão falando aí, por que eles não oram agora para poder esse vírus ir embora? Aí eu te faço a pergunta, e se esse vírus veio como sentença? E as pessoas que escarneceram de Jesus no carnaval? Deus falou na sua palavra que ele não deixa se escarnecer. E se essas pessoas que escarneceram de Jesus no carnaval, ou vinham escarnecendo de Jesus, das coisas sagradas, elas chamaram esse mal para dentro do nosso país. O mal existia. Mas se nós tivéssemos um comportamento menos promíscuo, né, respeitoso com as entidades, porque eu percebo que as pessoas pedem respeito, tá, para um lado, e hostiliza o outro. Os que pedem respeito hostilizam o outro lado. Então nós estamos vivendo um tempo de muito engano, mas não tem como enganar mais, está tudo à mostra. Eu estou percebendo, diante de tudo que eu estou assistindo na mídia, na imprensa, né? E a imprensa interesseira, ela por interesses financeiros, ela fala mentira, né? Homens, jornalistas formados em faculdade, em grandes faculdades, até renomadas mundo afora, a maioria estão prestando um serviço. Tem jornalista bom, respeitoso, mas tem jornalista que eu sou da faculdade e tal, mas está prestando um serviço tão pobre, tão ruim, que eu não sei o que a geração dele vai falar lá no futuro, quando ele for para o livro de história. Então, o que adianta estudar tanto se um leigo consegue visualizar coisas? Eles sabem, na verdade, mas manipulam. Manipula por causa do dinheiro. E eu sempre falo que as mesmas moedas que levou Judas a trair Jesus, esse dinheiro ainda fala ainda hoje. Muita gente
estão se vendendo para esse dinheiro, né? Eu queria entender o seguinte, que jogo é esse? Mas eu estou entendendo, todo mundo está entendendo. O simples, o camarada lá da roça já entendeu esse jogo. E eu quero dizer, esse pessoal que estão apostando nesse modelo de vantagens, né, sobre o povo, com o dinheiro do contribuinte e tudo mais, esse povo que está pensando dessa forma, acreditam que vão continuar com esse processo, porque pela campanha que vem fazendo, o outro sim, né, que nós estamos assistindo também, e concluindo tudo, ser justo hoje é crime. Ser justo hoje é crime. Você pode ver que os desonestos, né, que têm dinheiro, são soltos, não é verdade? E gente que nem foi imputado o crime ainda, estão sendo presos. Dá para você entender isso? Então, a Bíblia diz, quando você volta lá no livro de Abacuque, capítulo 1, verso 4, o que diz? Eu li no outro vídeo passado. Abacuque, capítulo 1, diz que quando as leis, não é verdade? O livro de Abacuque está dizendo, deixa eu mostrar para você aqui, o que está dizendo no livro de Abacuque, para nós fecharmos aqui. Nossa, pai, era para eu falar só um pouquinho, né? Deixa eu achar para você aqui, Abacuque 1:4, para nós podermos fechar aqui, eu já passei do ponto, né? Cadê Abacuque, rapaz? Abacuque 1:4, são livros pequenos, são tão pequenos que quando você não consegue marcar eles, né, você vai passando, ó, está até marcado aqui, Abacuque 1:4 diz assim, por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então, a quem se deve imputar a justiça para poder condenar aquele que cometeu o crime, não é olhado, finge que nem vê. E aqueles que ainda não foi imputado o crime, né, por interesses escusos, né, por interesses de uma classe seleta de pessoas que estão envolvidas num processo, que querem evitar a qualquer custo que a justiça chegue neles, eles pervertem a justiça. O justo é condenado e o injusto é liberto. Que Deus abençoe a todos. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade.